nesta terceira apresentação, nós vamos ver alguns aspectos do mundo colonial. Então, eu vou fazer umas duas apresentações. Numa delas, eu vou procurar, se vocês perceberem, eu estou vendo de fora para dentro, né? Então, eu fiz uma apresentação metodológica, aí depois eu fiz uma apresentação generalista, agora eu vou para uma apresentação mais imediata, e o objetivo dela é tentar ajudar vocês a perceberem essas coisas que eu falei no plano colonial. E depois eu vou fazer uma segunda apresentação que segue o modelo deste daqui, só que eu vou falar já do período pós-colonial, né, do momento que, bom, na minha interpretação, é um novo período colonial, mas é um período colonial dentro de uma independência do Brasil. Então, eu vou dividir em dois momentos. E eu vou utilizar estes dois conceitos que eu coloquei aqui para fazer a discussão que me interessa. Então, para que vocês entendam o que eu vou falar, deixa eu explicar para vocês dois conceitos. Conceito de regulação e conceito de regulamentação. Regulação, vocês devem compreendê-la como uma auto-organização e, eventualmente, uma cooperação. Nem sempre é cooperação. Muitas vezes é concorrência, né, entre atores internos. E a regulamentação é uma dinâmica de controle exterior, aquilo que vem de fora para dentro. O que é regulação? Em síntese, quando as pessoas do lugar se organizam para produzir, organizam para facilitar a vida de todo mundo. Então, a regulação é quando existem leis internas, ou seja, leis feitas dentro da Amazônia, e quando eu falo lei, eu não estou falando necessariamente de uma lei escrita, tá certo? Estou falando de um acordo verbal entre os indivíduos, entre as empresas, entre os processos, as instituições, né, sendo mais específico, que permitem ampliar a capacidade produtiva, ou não, conforme a realidade. E quando eu falo em regulamentação, eu estou falando sobre uma força exterior, uma força que vem de fora e que fecha, e que limita o espaço interno para atender a uma determinada expectativa. Por exemplo, a regulamentação é feita por Portugal, pela Inglaterra, pelo Brasil, pelo Mercosul e assim por diante. Então, a regulamentação é quando vem de fora, a regulação é quando é interna. Tá? Então, para explicitar. A partir daí, vamos lá, eu poderia dividir a história do Grão-Pará colonial, porque, vejam bem, a palavra Amazônia não existe nesse momento. Ela só vai surgir no final do século XIX. Claro, já todo mundo sabe, é uma palavra do século XV, que tinha sentido no mundo espanhol, para falar da macro-região a partir do relato de Pinzon sobre as mulheres guerreiras gregas, as amazonas. Então, a partir daí, a palavra pode ser usada, mas é uma palavra que no mundo português não era usada. Ela só vai ser resgatada por intelectuais de Óbidos, no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Então, no final não, por volta de 1870, mais ou menos por aí. Então, é quando vai surgir a palavra Amazônia para falar de região. Antes disso, o nome da Amazônia era Grão-Pará. Então, é preciso pensar dessa maneira. Então, havia uma coerência regional institucionalizada por meio de uma perspectiva de poder do Estado colonial português que compreendia esse grande lugar como Grão-Pará. E que associava, e que muitas vezes se confunde com o Maranhão. Né? Se vocês perceberem, a primeira palavra para a Amazônia é Maranhão. Olhem, escutem a sonoridade da palavra Maranhão. Um mar que é muito grande, Maranhão, ou seja, um rio-mar, um mar imenso. E vocês podem traduzir Maranhão para uma das suas formas locais, que é Grão-Pará. Grão-Pará é a mesma coisa que Maranhão, porque Pará significa, em Nhangatu, rio, Grão-Pará é o grande rio, Maranhão é o grande mar.
né? Então, são a mesma coisa. Então, esse é o nome do lugar no imaginário colonial português. Então, nós podemos dividir essa história colonial portuguesa na Amazônia, no Grão-Pará, em 5 etapas. A primeira etapa, que vai da fundação de Belém em 1616, marco inicial da ocupação do território, até o ano de 1868, é um período de anomia. Que é anomia? Do ponto de vista sociológico, anomia é a pobreza extrema, é a crise, a falta de mecanismos que permitam um motor econômico básico. Nem isso tinha. Então, você tem, nesse período de anomia, nós temos uma fraca regulamentação e também uma fraca regulação. Ou seja, fundaram Belém. Belém era uma praça forte, um forte militar. Um núcleo populacional que começou a crescer em torno dele, que não tinha função econômica nenhuma, basicamente uma função militar, que era expulsar os estrangeiros da foz do rio Amazonas e do rio Tocantins. Então, você tem uma anomia porque você não tem um influxo econômico, você não tem uma dinâmica colonial suficientemente estruturada para se auto-organizar. E, por outro lado, você não tem definições externas, ou seja, da coroa. Ou seja, você não tem regulamentações. Então, você não tem um projeto que não seja um projeto militar. No entanto, ainda assim, a colônia começa a crescer, mesmo na situação de anomia, e sempre por meio de conflito, esse núcleo colonial começa a crescer por meio de uma elite patriarcal que se forma, que começa a ocupar territórios, capturando populações indígenas, escravizando populações indígenas e buscando garantir um certo poder econômico e político sobre espaços subregionais, sobre espaços locais, espaços internos. Então, esse é o primeiro período. No ano de 1686, por que eu estou indicando esse ano aqui para vocês? No ano de 1686, existe o regimento foi criado o Regimento das Missões. O Regimento das Missões é uma lei, ou seja, é um marco de regulamentação, ok? De regulamentação que determina que as populações indígenas não poderão mais ser escravizadas pelos colonos de Belém. Elas deverão ser dogmatizadas, evangelizadas por missionários de ordens religiosas. Então, a gente tem um predomínio das missões. Esse predomínio acaba engendrando todo um ciclo de produção econômica local, e nesse período nós temos, então, consequentemente, uma forte regulação sistêmica. Ao mesmo tempo, ou seja, os agentes econômicos internos começam a se organizar, não necessariamente em cooperação. E isso é exemplificado pelo conflito gigantesco e devastador que havia entre religiosos e colonos. Eram populações que se odiavam, né? Então, eles disputavam a mão de obra, o controle da mão de obra indígena. Então, porém, essa disputa faz com que haja uma autorregulação. Eles acabam regulamentando a divisão social do espaço, a divisão social do trabalho e assim por diante. E, do ponto de vista externo, uma baixa regulamentação do comércio, mas uma forte regulamentação dos fundamentos produtivos, ou seja, dos fundamentos que estruturam a vida colonial, a vida social, e exemplo disso é o próprio Regimento das Missões. De 1756 a 1777, nós temos o período pombalino. É um período que muda completamente a dinâmica da região. Vejam bem, eu não sei se vocês já estudaram um pouco disso, mas procurando fazer uma síntese da Era Pombalina. A Era Pombalina foi o período de maior riqueza e de maior esplendor, digamos assim, da história do Pará, né? Claro que tem gente que vai dizer que é a Era da Borracha, mas eu acho que, em termos proporcionais,
não há como comparar com o período pombalino, né? Porque a riqueza do período e a mudança social, cultural, sobretudo, produzida pelo período pombalino foi de uma grandeza extraordinária. Então, o que é o período pombalino? O Marquês de Pombal tornou-se primeiro-ministro de Portugal, reinado de Dom José I, e Marquês de Pombal, déspota esclarecido, tem o objetivo de implementar uma política de desenvolvimento. O que significa para ele uma política de desenvolvimento em Portugal? Significa substituir as importações que Portugal fazia da Inglaterra, e Portugal não conseguia, pelos relatos da época, Portugal não fabricava sequer agulha. Então, não fabricava seus próprios botões. Então, para costurar uma roupa, você precisava importar o botão, a agulha, a linha e a roupa e o tecido da Inglaterra. Então, o Marquês de Pombal resolve fazer uma revolução econômica, criando indústrias em Portugal. E ele resolve, para isso, ele muda também a geopolítica dele. Então, antes do Marquês de Pombal, toda a estratégia militar brasileira, portuguesa, para as colônias da América do Sul, estava baseada em defender ou em progredir em direção ao Rio da Prata, porque se acreditava que o Rio da Prata levaria as riquezas do centro do continente, da Bolívia, né? Um lugar miticamente rico por causa de Potosí, né? Cidade mais populosa do mundo nesse tempo, inclusive, né? Potosí, cidade que produzia praticamente toda a prata da humanidade nesse momento. Então, antes do Marquês de Pombal, toda a atenção da coroa portuguesa estava voltada para o Rio da Prata, para a tentativa de dominar o Rio da Prata, a foz do Rio da Prata, coisa que não conseguiram, né? Apesar da Cisplatina lá, que durante um bom tempo foi brasileira, o atual Uruguai, como vocês sabem. Então, o Marquês de Pombal resolve deslocar esse centro geopolítico para uma colônia que ele achava mais interessante, o Grão-Pará. Então, ele toma uma série de iniciativas que irão modificar profundamente o Grão-Pará. Eu posso citar algumas para vocês, né? Uma delas, uma das primeiras, ele mandou uma missão científica com mais de 1.000 pessoas, dezenas de navios, para estudar a Amazônia. Então, vejam bem, isso significava o fato de que mais ou menos quando essa missão chegou em Belém, o fato de que uma em cada 10 pessoas da cidade era um cientista. Imaginem isso, né? A gente, por mais que a UFPA tenha 40.000 estudantes, alunos hoje em dia, se não me engano é isso, né? Posso estar até errado, mas a gente não alcança, jamais vai alcançar essa proporção, né? Essa magnitude aí. Então, ele trouxe uma expedição científica que mudou, formada por engenheiros, por desenhistas, por arquitetos, por militares, por químicos, por físicos, por matemáticos, que vão estudar a Amazônia, vão demarcar a fronteira da Amazônia e vão contribuir para a transformação cultural intensa da cidade de Belém. Então, isso é um exemplo da ação pombalina. Outro exemplo, a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que introduziu a mão de obra escrava africana, substituindo a mão de obra indígena. Veja bem, antes havia mão de obra escrava? Sim, havia, mas não havia uma força econômica que introduzisse a mão de obra escravizada africana com abundância na região. Você, para ter força produtiva escrava negra, você precisava comprar em Pernambuco ou na Bahia e trazer para o Pará, o que era caríssimo. Então, a companhia vai fazer isso. E o que acontece? Os navios da Companhia Geral, da Companhia de Comércio, triangulavam, eles traziam mão de obra africana do Grão-Pará e do Maranhão, eles levavam a produção econômica local para Lisboa, e de Lisboa eles levavam artefatos, bens de consumo produzidos em Portugal pela nascente indústria portuguesa para a África, para vender e comercializar na África. Então, essa triangulação produziu um ciclo de riqueza muito grande, muito impressionante. Considerando o fato também de que havia um arsenal real em Belém, que até hoje
o bairro do Arsenal, né? Ali onde está o Mangal das Garças, até o Arsenal de Marinha, até hoje funciona no mesmo lugar, 400 anos, e está situado lá, que é um espaço de construção naval estratégico para o próprio Império Português. Então, também é uma outra ação pombalina. Uma outra ação pombalina, ele confisca as terras e as riquezas dos jesuítas, distribui essas riquezas para colonos, sobretudo para militares, produzindo o surgimento de uma nova camada de elites na região, no Grão-Pará, que vai se tornar bastante importante nos séculos seguintes. Então, nós temos aqui a ação pombalina, que é um marco que muda completamente. Nesse momento, a gente tem uma fortíssima regulamentação, mas também uma fraca regulação, porque como a regulamentação era muito forte, não havia uma dinâmica interna produzindo regulação sistêmica. Depois disso, nós temos um período que vai de 1778, ano da queda em desgraça, né, do Marquês de Pombal, até 1789, que é um período também de forte regulamentação, mas é um período de decadência econômica, é um período de lenta decadência de certo tipo de riqueza. Daqui a pouco eu vou mostrar um slide que vai desmentir um pouco isso, porque vocês vão ver que outro tipo de riqueza também teve um papel importante nesse período. E depois nós temos um último período, nessa epocalidade colonial, que vai de 1790 a 1822, é um período com fraquíssima regulamentação, ou seja, Portugal não estava nem aí para o Grão-Pará, quem quiser, assim, não tinha nenhuma força econômica controlando, dinamizando os processos internos, e você tem, ao contrário disso, uma forte regulação sistêmica, ou seja, uma auto-organização impressionante, que também é uma das grandes causas da Guerra Civil. Então, eu diria que os conflitos que surgem em decorrência dessa fortíssima regulação interna vão produzir a Guerra Civil, de certa maneira. Está entre as causas mais fortes, né, da Guerra Civil, essa pulsão pela regulação interna. Bom, aí aqui eu trouxe para vocês esse quadro, que é um quadro que sintetiza essa dinâmica. Nós temos aqui os 5 períodos, todos períodos dentro da fase colonial, que vai até a independência do Brasil. Cada época possui uma dinâmica própria, uma dinâmica econômica, que vai produzir uma dinâmica cultural própria. E dessa maneira a gente pode criar uma percepção sobre as grandes continuidades e os grandes silêncios presentes, né, na história amazônica. Aquela equação metodológica que eu fiz no começo da aula de hoje, dimensão ôntica, dimensão ontológica e dimensão pré-ontológica, eu posso projetar em cada uma dessas épocas para poder fazer um estudo de formação ou sobre a formação econômico-social da Amazônia ou do Grão-Pará, se vocês preferirem. Aí aqui eu trouxe esse quadro geral da produção, da economia do Grão-Pará no período colonial. Você tem uma primeira coluna, variáveis econômicas. Eu não vou citar todas aqui, eu só estou trazendo um quadro, vocês depois podem lê-lo e entendê-lo melhor. Aí você tem uma segunda coluna, que é a síntese geral do período, e depois você tem a variação entre os períodos. Então, por exemplo, eu vou pedir para vocês observarem, na primeira linha, a gente tem o cálculo de VBPM, ou seja, o valor bruto da produção no mercado mundial. Então, qual foi a ampliação do valor da presença econômica da Amazônia, ou do Grão-Pará, na economia do planeta? Nós temos pesquisa que permite calcular isso, tanto na economia como na história. Nós podemos dizer que em todo o período colonial, pelo menos do ano de 1720 ao ano de 1822, né, não todo, mas esse momento especificamente, que nós temos um crescimento, uma fase que já não é da anomia, né, uma fase que já é de produção intensa, a produção econômica cresceu 3,29% em relação ao que era. Tá certo? Em todo período houve um crescimento do valor bruto, não é nem o crescimento da produção, do valor da produção, da ordem de 3,29%.
E onde foi maior esse crescimento? Ele foi maior justamente no período pré-pombalino, né, no período que antecedeu o Marquês de Pombal, no qual, aqui você tem na coluna 3, linha 1, né, valor bruto da produção do mercado mundial. Você tem no período 1720 a 1755 um crescimento de 6,33%. Na minha interpretação, esse crescimento ajuda a entender o interesse do Marquês de Pombal pelo Grão-Pará. Então, ao ver esse crescimento, ele diz, não, aqui tem um potencial econômico gigantesco, porque um crescimento de 6,3% é muito grande para essa época, né? A gente não pode comparar o crescimento das economias de hoje em dia com as economias dessa época. É um momento em que você não tem industrialização, você não tem estoque, você não tem sistemas de escoamento da produção que você tem hoje. Então, isso aqui é um crescimento gigantesco, né? Então, para a época. Então, e você vai ver, no período pós-pombalino, né, ou seja, nessa última coluna, primeira linha, última coluna, 1799 a 1822, uma crise de valor, uma crise imensa de valor, de valor bruto da produção amazônica, da produção do Grão-Pará. Houve um decréscimo, houve uma perda, uma diminuição da economia da ordem de 2,19%. Percebam que logo abaixo desse valor você vai ter uma diminuição mais ampla ainda, de quase 4%, no preço dos produtos amazônicos no mercado mundial. Então, de um lado, você vai ter uma diminuição do valor bruto da produção no mercado, e de outro lado, não bastando diminuir o valor da produção bruta, você também vai diminuir a oscilação de preço. O que significa dizer que a gente está entrando nesse momento pós-pombalino, nós entramos aqui num período de escassez, num período de crise econômica, o que ajuda a entender a cabanagem, né, que vai acontecer ao final desse período. Então, você tem um momento em que as elites locais estão perdendo dinheiro e elas desejam romper com o pacto colonial e produzir a independência da região. Depois elas vão optar por, não pela independência, mas pela adesão à independência do Brasil. Mas nesse momento aqui a gente pode entender dessa maneira. Então aqui tem vários outros elementos, mas a gente não vai se alongar estudando eles. Eu vou mostrar para vocês essa outra tabela. Percebam que esse quadro, que abarca o mesmo período da tabela anterior, ele está mostrando a evolução de 3 indicadores: população, VBPM, ou seja, valor bruto da produção no mercado mundial, e a renda per capita. Aqui embaixo você tem uma linha P, que é uma linha cinzenta, cheia, né, bem marcada. Essa linha P é o crescimento da população. Então vocês podem observar que a população amazônica, ela entre 1720 e 1820, ou seja, no período de um século, ela aumenta quase 5 vezes. Então você tem um crescimento populacional gigantesco. Isso é um fator. Outro fator é que você tem também um aumento exponencial do VBPM, do valor bruto da produção mundial. Esse é um valor que me permite ser bem didático, né? Eu poderia utilizar outras variáveis, mas o VBPM eu acho que explica melhor o interesse do mundo pela Amazônia. Então, a gente tem um VBPM, que é essa linha preta, okay? É o indicador Y, cifrão, tá? A linha preta mais preenchida, e você vê um VBPM que era, no ano de 1720, era praticamente inexistente. Ou seja, a Amazônia não vendia praticamente nada. Nenhum produto da Amazônia, do Grão-Pará, tinha demanda no mercado mundial. Isso daí vai mudando, ok? Em 10 anos, por volta de 1730, 1732, o Grão-Pará ele entra
no mercado, entra no mundo, na economia mundial, na globalização da época. Então, você vai ter uma continuidade oscilante, mas crescente, que vai durar mais ou menos até 1770, mais ou menos por aí. E você vai ter, a partir de 1755, a política pombalina, que vai, por meio da Companhia Geral de Comércio, por meio da introdução de mão de obra africana, por meio de várias outras medidas aí, que a gente não precisa nem listar todas, seria muito cansativo, projetar a Amazônia num ciclo de desenvolvimento que, seguindo essa linha preta do Y cifrão, vocês vão perceber que quando ela chega no ano de 1805, ela alcança o seu ápice. Então, veja bem, a Era Pombalina acaba em 1777, 78, mas os fundamentos econômicos, os fundamentos produtivos continuam. A Companhia de Comércio ela vai parar de existir por volta de 1790, ou seja, 15 anos depois do Marquês de Pombal perder o poder, ela ainda continua produzindo, e ela gerou acúmulo, gerou um capitalismo local que vai produzir bastante, vai continuar o ciclo, mesmo sem a existência da Companhia Geral, vai continuar esse ciclo produzindo. Vocês podem ver que no ano de 1790 até 1800 existe um decréscimo produzido pela falência, pela extinção da Companhia de Comércio, e a partir daí você vai ter uma demanda, um pico vertiginoso em poucos anos da demanda. Ou seja, a linha preta Y cifrão, vejam bem como ela explode entre o ano de 1800 e por volta de 1805, 1810. Então, nós temos um pico imenso de demanda internacional. Ou seja, a Amazônia começou a exportar produtos que se tornaram comuns no mundo. O Grão-Pará exportava produtos que se tornaram muito comuns no mundo. Com a crise da companhia, esses produtos eles não podiam ser exportados mais, porque não tinha navios, ou tinha muito menos navios para transportá-los. Não obstante, o preço, o valor, o interesse desse mercado fez com que o preço aumentasse. A velha lei econômica da demanda, da oferta e demanda. Então, tinha menos produto, mas o que tinha subiu o preço. E depois de subir esse preço, né, o preço subiu tanto, aí aconteceu a mesma coisa que vai acontecer lá na Era da Borracha. O preço da borracha subiu muito e os outros países disseram, não, nós precisamos de uma alternativa. Então, por exemplo, qual era o principal produto da Amazônia na Era Pombalina? Cacau bravo. O cacau do Grão-Pará era o melhor do mundo. E era o Grão-Pará não tinha monopólio, mas tinha o domínio amplo do ciclo econômico da produção de cacau no mundo, na Europa. Então, ele, com a falência do modelo pombalino, o preço do cacau, o Grão-Pará conseguia abastecer a Europa de cacau, de vários outros produtos, tá certo? É uma economia diversificada. Estou falando do cacau porque é o melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês, que é o exemplo de maior significação aqui. Então, o preço do cacau ele subiu vertiginosamente diante da escassez de transporte do cacau, e aí a Europa disse, olha, não tem condição, por volta de 1805, a Europa disse, não tem condição da gente continuar importando cacau do Grão-Pará, de Portugal, vamos buscar outro lugar do mundo. Então, a gente começou a buscar outro lugar do mundo, e o valor da exportação de cacau do Grão-Pará começou a decair. Então, isso vai gerar um ciclo de decadência que vai durar uns 15 anos, até encontrar uma estabilização nos patamares pombalinos, já por volta de 1820. Com a Guerra Civil, ou seja, com a cabanagem, essa produção vai ser praticamente extinta, praticamente vai acabar essa produção cacaueira do Pará, como também outras produções. Um outro exemplo que eu tenho para dar para vocês, eu não vou comentá-lo, mas só dizer, é o pau-rosa. O pau-rosa é uma casca de árvore amazônica que tinha um valor gigantesco no mercado internacional, porque era a base da produção de perfume
na Europa do século XIX, do século XVIII, do século XIX. Então, é um produto que o Pará é o único produtor mundial, e a mesma coisa, com a Companhia de Comércio, o Grão-Pará consegue exportar uma quantidade grande de pau-rosa, muito dinheiro entra no Grão-Pará, mas com a crise do modelo pombalino, ninguém consegue mais exportar. Aí a Europa diz assim, precisamos pesquisar uma outra base, um outro insumo para a produção de perfumes, e eles encontram várias soluções, e o preço do pau-rosa despenca no mercado mundial, e nunca mais vai subir de novo. Teve um pequeno crescimento por volta de 1880, mas nunca mais cresceu de novo. Bom, a linha pontilhada que eu marquei aqui é a renda per capita, tá certo? Então, a renda per capita, o que é muito interessante, vejam bem que tem toda uma fase pré-pombalina em que a renda per capita é muito maior do que o VBPM, o valor bruto da produção. Então, você tem uma população ainda pequena, um valor de exportação que é elevado e, consequentemente, uma renda per capita que é interessante. Né? Porém, quando você vê, para vocês compreenderem como a economia ela não é simplesmente tem um produto, vende e enriquece, não é assim que funciona. Né? Então, no momento em que o valor dos produtos amazônicos atinge o seu pique, é um crescimento falso, porque não tem estrutura econômica para exportação, e a renda per capita é sempre inferior. Por mais que se pague muito pelo produto, a renda per capita é inferior. Isso é uma doença econômica, né? A gente chama isso de doença econômica, porque é sinal de que algo vai ruim. Agora, deixa eu colocar mais um fator que eu acho que pode ajudar vocês a entenderem esse cenário. Vejam bem, esses anos que a gente está falando são anos, esse ano de crescimento do valor, de quebra do ciclo da produção e de decadência econômica, eles são anos que têm um fator externo gigantesco, que vai ser determinante, tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista cultural. Ou seja, vocês podem me dizer o que estava acontecendo no mundo entre 1805, que é o ano que inicia a decadência, e 1815? Qual é o fato histórico que nós conhecemos amplamente, que mais ou menos, que na verdade inicia em 1808, mas as fontes dele estão em 1805, e que vão contribuir decisivamente para tudo isso, para toda essa crise. Napoleão Bonaparte. Então você tem um bloqueio continental. A Inglaterra bloqueia a Europa. Então fica difícil dos produtos de qualquer lugar do mundo alcançarem o grande mercado, que é a Europa. Tá certo? Então bloqueia. As guerras napoleônicas vão motivar a fuga da família real para o Rio de Janeiro. E isso vai ser a pior coisa para o Grão-Pará possível. Por quê? Porque quando a corte estava em Lisboa, Belém, Lisboa, naquele tempo, é metade do caminho do que Belém, Rio de Janeiro. Entendeu? Metade do caminho, sobretudo por causa das correntes marítimas, entenderam? Por causa da navegabilidade, não é da distância. Então você levava 2 meses para ir de Belém para Lisboa e quase 5 meses para ir de Belém para o Rio de Janeiro. Então, quando o centro econômico se desloca para o Rio de Janeiro, toda uma outra inversão de prioridades econômicas começa a se constituir, infelizmente, em detrimento da economia do Grão-Pará. Então, essa crise econômica ela não é um fator per se, ou seja, um fato que se conforma integralmente nela, mas que se produz a partir da soma de elementos. Isso também está na raiz da insatisfação social, da insatisfação das elites locais, da insatisfação das camadas populares do Grão-Pará, e isso está na raiz de um outro fato cultural da maior importância
que acontece logo que a família real chega a Rio de Janeiro, que são as ordens. Príncipe regente Dom João, que a mãe dele ainda está viva, e ela que é a rainha, não ele. Então, Dom João, príncipe regente, resolve se vingar da França. Como? Mandando o exército sediado no Grão-Pará, o exército do Grão-Pará, conquistar a Guiana Francesa. Essa é a grande vingança de Portugal contra a França e a conquista da Guiana Francesa. Um tiro que saiu pela culatra, porque o exército do Grão-Pará conquistou Cayena numa batalha rápida, que durou 4, 5 horas. Cayena era a grande cidade, depois conquistou todo o interior da Guiana Francesa. As fronteiras se abriram e as fronteiras permitiram a entrada no Grão-Pará, a partir do ano de 1808, de uma quantidade impressionante de livros franceses, de padres franceses e de prostitutas francesas, bem como de uma população. Veja bem, a Guiana era uma colônia penal, então também de população. Quem é que estava preso na Guiana? Eram revolucionários e contra-revolucionários. Napoleão fazia parte de uma conjuntura de revolução. Ele era parte da Revolução Francesa. No entanto, a Revolução Francesa, vocês sabem, ela teve grupos diversos e alguns desses grupos foram exilados na Guiana. E esses indivíduos também vieram para o Grão-Pará. Então, houve uma troca de cultura muito grande. Então, as ideias revolucionárias, que na verdade não eram propriamente ideias revolucionárias, mas, a bem dizer, eram ideias do liberalismo, do constitucionalismo, essas ideias entraram na região, entraram no Grão-Pará e se tornaram dominantes. Tanto que o Grão-Pará foi a primeira das províncias a aderir à Revolução Constitucionalista do Porto, em 1820. E isso faz com que isso produz um estado de pré-beligerância. Então, você tem o Grão-Pará se torna um barril de pólvoras. De um lado, você tem uma crise econômica. De outro lado, uma insatisfação política com o deslocamento do centro do mundo português para o Rio de Janeiro e a consequente perda de importância de Belém e da colônia como um todo. Em terceiro lugar, você tem essa, entre aspas, contaminação de ideias burguesas, liberais, de ideias constitucionalistas no Grão-Pará, a partir da conquista da Guiana. Então, você tem um cenário que é muito peculiar, a partir de onde vão se desenvolver essas expectativas aí que vão dar na Guerra Civil também. Bom, aqui nesse quadro, eu estou comparando aqui para vocês tanto o produto bruto, a produção econômica bruta, como também a produção per capita. Então, vocês podem ver a expansão. Vejam bem, você tem as taxas que se referem ao Grão-Pará, você tem a comparação entre 1720 e 1822, cresceu no nível máximo, numa expansão máxima de 3,29%. Mais do que o dobro do crescimento da produção do Brasil, muitas vezes mais do que o crescimento na produção de Portugal e na produção do mundo como um todo, do Ocidente como um todo. Nesta tabela, dá para comparar a porcentagem da produção das diversas atividades econômicas do Grão-Pará na era pombalina, respondendo por quase 80% da produção econômica do Grão-Pará. Você tem o extrativismo, sobretudo o extrativismo de coleta. Essa atividade econômica da extração dos produtos amazônicos é o próprio gênio da economia, a base da economia e a base desse enriquecimento nesse momento. Se vocês podem perceber o extrativismo madeireiro, as atividades da agricultura, da produção animal, da agroindústria, todos ocupam menos do que 20%. Aí aqui, para ilustrar, para finalizar essa parte, eu coloquei algumas ilustrações que ajudam a gente entender a época. Essa ilustração é uma ilustração bem conhecida, e ela é uma ilustração ainda de Belém, mostra Belém no começo do século XVIII. Bom, então você tem, primeiramente, isso aqui é a divisão clássica de Belém, você tem um bairro, que é o bairro da cidade, atual Cidade Velha, você tem um outro bairro, que é a Campina.
você tem uma forte distinção social que produz um outro fenômeno de grande duração na história local, que é a binaridade, a competição entre entidades paralelas. É como se fosse o Repá, o Remo Paysandu, né? Você tem a cidade, os moradores da cidade odiavam os moradores da Campina e vice-versa. Havia uma forte disputa social, forte carga de preconceito e comprometimentos econômicos bastante diferentes entre esses dois bairros. Você tem alguns pontos da cidade que são facilmente compreensíveis, como, por exemplo, o Forte do Castelo. Você tem aqui a praia, que não existe mais. Você tem uma barreira de pedras, que hoje é aterrada, também não é visível mais, mas era famosa. Ela protegia Belém aqui, né? Por isso que o Forte do Castelo, ou Castelo do Presépio, ou Castelo, como as pessoas chamavam, foi construído aqui. Você tem aqui o rio que dividia os dois bairros, que hoje não existe mais, é a Avenida Portugal, que é o Piri, né? O Piri levava ao imenso lago que foi aterrado, que está aqui em cima, que é o Lago do Piri. Você tinha o Ver-o-Peso, aqui onde eu estou sinalizando para vocês, que sempre, desde o começo do século XVII, já existia. E você tem a ponte que ligava, a única passagem, a única forma de entrar de passar de um bairro para o outro era a ponte, um portão do lado da cidade, porque os moradores da cidade, a certa hora da noite, fechavam para a cidade não ser invadida pelos moradores da Campina, para vocês verem que a forte demarcação social que até hoje existe em Belém já estava presente nos imaginários, nos corações e mentes aí da época. Aí você tem aqui o bairro da Campina menos organizado, casas... isso aqui não é uma representação fiel, né? É uma representação criativa de alguém da época. Então, não quer dizer que fosse exatamente assim. Mas você tem esses agentes econômicos aqui já bastante presentes aí. E você tem aqui os mercedários, né? Atual convento das Mercês, com a outra fortificação, que não existe mais, Forte São Pedro Nolasco, que hoje está ali, vocês podem ver o fundamento dela, dentro como é que chama, da estação das docas. Até hoje você tem a estrutura dela presente lá, mas aqui era uma fortaleza que rivalizava com o castelo. Então, eram duas fortalezas inimigas, uma para cada bairro. Esta aqui dominada por um grupo social e esta aqui dominada por outro grupo social. A Campina, um bairro dos comerciantes, dos extrativistas. A cidade, um bairro do poder público, do governo, da religião, né, um bairro do controle da colônia. Então, os dois com forte demarcação social. Aqui uma ilustração do trabalho indígena. Uma das grandes atividades, a produção de canoas, né, a partir de casca de árvore. Então, uma ilustração do século XVIII, que mostra mais ou menos essa produção. Aqui uma imagem do bairro da Campina, também uma imagem que procurava traduzir uma certa visão, mas não quer dizer que fosse fiel, né? Enfim, você tem um casario que vai caracterizar o bairro da Campina. Aqui onde está o mouse, alguém sabe o que é isso aqui? Isso aqui era o Pelourinho de Belém, né? O lugar onde os escravos eram castigados, né? Pelourinho. Bom, uma outra imagem da cidade também, no final do início do século XVIII, que é uma imagem bem interessante, porque você tem aqui, você tem a cidade muito mais urbanizada, a ponte, deixa eu vir para cá, você tem a ponte bem aqui, você tem a cidade urbanizada, você tem aqui o convento dos mercedários com a fortaleza, que hoje não existe mais, que eu falei há pouco para vocês, né? Então você tem aqui toda uma estrutura de produção que vai engendrar dois modelos diferentes, duas ideias, duas teses sobre o desenvolvimento da Amazônia, do Grão-Pará. Os moradores da cidade, eles desejavam reproduzir o formato da agroindústria pernambucana. Então, a ambição deles era o projeto de cana-de-açúcar. E os moradores da Campina eram aventureiros que
acabar enriquecendo muito com o extrativismo. Né? Então, a gente tem essa competição em termos de projetos de desenvolvimento aqui. Aqui uma visão mais clara dos bairros, né, de Belém, e aqui você tem alguns elementos que ajudam a compreender melhor essa geografia. Por exemplo, aqui embaixo você tem o arsenal da Marinha. E você tem aqui o Piri começando a ser aterrado. Isso aqui já é de 1700 deve ser de 1780, alguma coisa assim. E aqui você tem o Horto Botânico, que hoje fica mais ou menos na área do presídio de São José, do São José Liberto. Aqui você tem uma outra descrição da cidade e dá para ver as principais estruturas, né, urbanas. Primeiramente, o Piri, temos uma visão clara do Lago do Piri, o Canal do Piri, a ponte, Forte do Castelo, Forte de São Pedro Nolasco, Convento dos Mercedários, bem aqui o Convento de Santo Antônio, o atual Colégio de Santo Antônio, que diz que a Presidente Vargas é mais ou menos esta rua, a atual Presidente Vargas, bem aqui, onde o mouse está passando. E aqui você tem a atual Cidade Velha, né, com Igreja da Sé, Igreja de Santo Alexandre, e bem aqui, Igreja do Carmo. Aqui havia uma igreja que hoje foi destruída também, e bem aqui em cima você vai ter a Igreja da Campina, que ainda não está construída aqui nesse momento. E a da Trindade também, que vai ser feita em cima do Piri. Bom, o Piri é um lago, essa representação aqui ela não é fiel, o Piri ele tinha uma parte que era em forma de lago, e de acordo com o fluxo da maré, ele inundava toda uma área próxima. Se eu considero a área do lago e a área do pântano, que é essa área inundável, o Piri ele pega metade da Campina, esse é o canal da Tamandaré. Esse aqui é o canal da Tamandaré. O principal escoamento do Piri era o canal do Piri. É esse aqui. O canal da Tamandaré era secundário. E havia outros canais também. Né? O Piri é metade da Campina, toda, por exemplo, essa área da Trindade, da Igreja da Trindade, tudo aquilo era Piri. Praça da República, tudo isso era Piri. Todo o bairro de Nazaré, todo o bairro de Batista Campos era Piri. Então, isso era um gigantesco lago. Né? Então, Belém era com essas duas ilhotas de casas aqui, cercada pela Bahia e pelo lago. É por isso que, na verdade, se escolheu esse local para construir Belém, porque era um local muito protegido. Era cercado por águas. E não era uma ilha. Uma ilha criaria obstáculos, né? E não era uma ilha. Então, aqui mais uma imagem, também dá para perceber os mercedários, né? Dá para perceber o casario, né? A gente percebe. A gente já vê aqui a extensão do bairro da Campina, que ele começou a crescer mais do que o bairro da cidade. Você vê o bairro da cidade um aglomerado de igrejas e de casas, um bairro fechado, nem todo mundo podia transitar por ele. Você tem aqui uma ilustração que é bem interessante, porque mostra, é bastante fantasiosa essa ilustração, eu diria. Ela mostra umas cúpulas aqui que não existem, que não dá para, mas que ajuda a entender o que é o imaginário sobre Belém. Aqui você tem, dentro junto com a missão científica do Marquês de Pombal, veio um dos muitos engenheiros que veio, é um engenheiro alemão, chamado Grönfeldt. E o Grönfeldt ele fez um projeto muito interessante de proteger Belém com muralhas. Então, isso não chegou a ser feito, né? Foi apenas um projeto. Então, você tem aqui o primeiro desenho do Grönfeldt, que ele unia o bairro da cidade com o bairro da Campina e protegia os dois com uma grande muralha, né? Uma muralha com fosso no meio. O que impediu principalmente esse projeto de ser feito é a eterna rivalidade, tipo Repá entre cidade e Campina. Então ele resolveu fazer uma segunda proposta, que é muito interessante, que ele protegeria com muralhas apenas o bairro da cidade, e o que ele faria? Olha que proposta interessante. Ele abriria, ele faria uma grande escavação, abrindo o Piri para a Baía do Guajará. Faria uma escavação gigantesca, permitindo que as águas da Baía do Guajará invadissem permanentemente o Piri. E ao redor do Piri, percebam onde o mouse está passando, está vendo toda essa linha aqui,
Isso aqui seria o Porto de Belém. O porto seria dentro da cidade, né? Então, você teria aqui uma linha de proteção bastante segura, controlando os navios que podem entrar, e você teria armazéns para estocar os produtos da floresta, e você teria ancoradouros gigantescos aqui, muito, muito grandes para a época. Então, também é um projeto bem interessante que demonstra a força econômica da produção que eu estou falando para vocês. Aqui você já tem o bairro, o Piri aterrado. A decisão foi por aterrar o Piri. Tecnicamente não foi difícil, porque bastou fechar a circulação de água e você quebrou todo um ecossistema que havia ali e o Piri foi aterrado. Aí aqui você já tem a planta Chermont, né, que é uma planta famosa de 1788, que também mostra o Piri aterrado e loteado. Aí eu queria mostrar essa imagem para vocês, uma imagem também que mostra Belém da época, né? Alguém sabe que rua é essa? Eu posso dar uma pista, ainda sobram algumas poucas palmeiras desse tempo. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que é uma rua que demarcava a fronteira norte do bairro da cidade e ela ligava a cidade a São José, a periferia distante, na época, muito longe de São José, onde havia o Horto Botânico. Vou mostrar. Fechou. Não, querido, muito mais perto, esse distante é muito mais perto. Vou mostrar uma foto hoje, do mesmo trecho, tá? 16 de novembro. Ok? Bom, outra cena de Belém da época, vocês conseguem reconhecer? Eu posso dizer para vocês que os dois prédios grandes ainda existem hoje. Largo do Arsenal. Vocês podem perceber, quer dizer, não é bem hoje, porque esse prédio aqui, que era da prelazia do Marajó, ele foi restaurado e virou um hotel, né? Mas na ilustração, até o portão está representado, né? O portão do Arsenal. Mesma estrutura. Bom, aqui umas imagens mais para a gente poder entender a Belém da época, né? A Igreja da Sé. A Igreja da Sé com as colunas que foram fechadas, né? Hoje você só vê um relevozinho delas, elas foram retiradas. Aqui você tem o Largo das Mercês, você tem o Convento das Mercês, os mercedários que pertencem ao FPA hoje, né? A Igreja das Mercês, que não pertence ao FPA, mas está lá. E vocês podem perceber do outro lado umas casas com umas bandeirinhas. Era um teatro, né? Era um teatro muito importante de Belém, durante mais de 100 anos foi o principal teatro de Belém. O Largo das Mercês, no passado, Pelourinho ficava na frente da Baía do Guajará, lá embaixo, saindo do lago, antes de chegar ao Ver Peso. Largo das Mercês hoje. Esse aqui é o Largo do Palácio, né? Largo do Governo. Então você pode ver o prédio do Governo do Estado lá no final. Um poço, né? A cidade tinha alguns poços para as pessoas pegarem água. E aqui uma imagem bem interessante, que você tem o Palácio do Governo, atual Museu Histórico do Pará, né? Palácio Lauro Sodré. E aqui você está vendo do lado dele uma ruína, né? Nos tempos de hoje, é a Prefeitura de Belém que está aí, né? O Palacete Azul. Mas antes de existir o Palacete, havia o teatro, a ópera, a Casa de Ópera, que é um prédio da época pombalina que foi destruído num incêndio e nunca mais foi reconstruído. Então era um teatro muito, muito importante, muito rico para a época. Aqui também eu acho que é interessante a igreja do Senhor dos Passos, né, que é uma capela familiar, que hoje é de propriedade da UFPA também. Né? Vocês acompanharam quando ela foi comprada pela UFPA, que deu um debate público muito grande, porque o último dono da uma capela familiar, que foi de uma família de Belém que recebeu do rei de Portugal o direito de ter uma capela particular, mas ao mesmo tempo a incumbência de cuidar da capela por 400 anos. Eles não aguentaram nem 200, eu acho. Então, era muito difícil você custear uma igreja histórica.
Então está caindo aos pedaços. Hoje está numa situação lamentável, tem uma árvore que cresceu no meio da igreja, uma imagem da capela, né, no meio do comércio em Belém, está fechado. E aqui algumas construções pombalinas, né? Como eu disse, o período de maior riqueza, proporcionalmente falando, da história do Grão-Pará foi a época pombalina. Tem algumas residências, vou passando as imagens rapidamente, várias residências senhoriais, grandes casas privadas, algumas continuam até hoje, mas completamente desfiguradas, e a grande maioria virou... Aqui você tem, por exemplo, vocês vão reconhecer algumas aqui. Então, aqui embaixo, na letra C e D, vocês vão reconhecer a famosa Casa das 11 Reuniões, né, que também é uma residência pombalina privada de uma família, né, uma família rica, que explorava cacau, que mandou construir essa casa, depois ela virou hospital, depois virou quartel, virou prisão política e virou ponto turístico. Na letra A, vocês têm também a sede do Instituto Histórico e Geográfico Paraense, que é o Palacete do Barão de Guajará, que primeiramente pertenceu ao Visconde de Arari, Teodósio Charmut, deixou como herança para o marido da sua sobrinha, o Barão de Guajará. Você tem na letra B a famosa Casa Rosada. Aqui alguns outros prédios, assim, sem demorar muito, a letra G, você tem um Senado, o antigo Senado do Grão-Pará, que fica ali do lado do Colégio do Carmo, né, que ainda hoje existe. E a Casa Rosada aqui, que foi recente, ela passou mais de 100 anos sem ser aberta, né? E ela foi restaurada, que uma ilustração interna da Casa Rosada, que fica ali na Cidade Velha,